boa noite, graça e paz. Vamos lá, pode se sentar, fica à vontade, mas senta aplaudindo ao Senhor, senta glorificando. Glória a Deus. Amém. Já pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Aleluia. Mateus 14, 22. Amém. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." O Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Pai, nós te agradecemos, Deus, hoje por essa palavra. Nós te agradecemos pela sua grandeza, pela sua soberania. Nós te agradecemos, Deus, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, tem nos amparado. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor vem cuidado de nós, mesmo quando nós não vemos, Pai. Deus, nessa noite te pedimos, abre o nosso coração, abre a nossa mente, os nossos ouvidos para entender tudo o que o Senhor quer ministrar aqui nessa noite. Deus, que o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas dores não atrapalhem a sua palavra entrar em nosso coração. Deus, é o que te pedimos, é o que eu te peço, Pai, que eu seja apenas aqui usado por ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu acredito, e eu acho que o microfone está baixo, se você quiser aumentar um golinho, que daí eu não preciso ficar falando tão colado nele, por favor. Todo cristão, toda pessoa que se considera viva, eu acredito que em algum momento ela vai passar por uma tempestade. Se ela não está na tempestade, às vezes ela está saindo de uma, ou às vezes ela já está entrando em outra. E na vida cristã, agora ficou top. E na vida cristã, a tempestade ela não é uma exceção. Ela não é que, nossa, num momento da vida você vai passar por uma tempestade. Não é isso. Ela é uma parte da caminhada cristã. A questão nunca foi se a tempestade vai ou não vir. Se o problema vai ou não acontecer. Se a dor, a falta vai ou não vir. Mas sim em quem você fixa os olhos perante a tempestade. Sim, para quem você está olhando perante os problemas. Os discípulos, se nós olharmos um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ler, em Mateus 8, eles acabaram de ver um milagre de Cristo mandando a tempestade acalmar. E mesmo assim, mesmo eles tendo a ciência do poder e do que Cristo podia fazer, aqui eles tiveram um momento de falta de fé.
Mesmo eles sabendo do que Cristo era capaz, eles tiveram medo, eles tiveram falta de fé. No caso de Pedro, que mesmo sabendo que era Cristo, vendo a Cristo, ele preferiu olhar para as circunstâncias. E é interessante porque nessa vez Deus ele não acalma o vento, ele não acalma as ondas, mas ele vem por meio dela. E ele convida Pedro a sair do barco. Uma tempestade antes que foi acalmada, um vento contrário, situações diferentes, mas um mesmo Deus. Duas respostas completamente diferentes. E a pergunta que eu quero começar aqui nessa noite dizendo é: a sua fé, ela só existe quando Deus acalma a tempestade? Ou você consegue permanecer em fé mesmo estando em meio à tempestade? Fazendo barulho. Mateus 8, vamos ler lá. Mateus 8, versículo 23. É um pouquinho para trás. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos, eles viram Jesus acalmar a tempestade com suas palavras. Eles saíram dali sabendo, não por uma doutrina ou por um ensinamento, mas com uma experiência daquilo que Cristo era capaz. E ainda assim, quando apenas um vento contrário, no texto de Mateus 14 não era uma tempestade, era apenas um vento contrário e ondas um pouco mais fortes. Mesmo assim eles tiveram medo, tiveram falta de fé. Não foi uma tempestade. E isso já foi o suficiente para abalar a fé desses homens. Mesmo eles tendo visto já o impossível acontecer. Quando a gente fala de fé, um texto que é muito usado, Hebreus 11, vai dizer: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. É interessante que, se a gente for buscar o original dessa palavra certeza, no grego é hypostasis. E eu fui dar uma pesquisada um pouco do uso dessa palavra. Essa palavra ela era usada em papiros que eram títulos de propriedade. Um soldado, quando ele ia para a guerra, ele recebia uma forma de pagamento como um título de propriedade. Ele recebia um papel, um hypostasis, que naquele papel dizia que quando ele voltasse da guerra, ele teria o direito de uma terra. E ele ia com aquele papel debaixo do braço para a guerra, sabendo de que quando ele voltasse, ele teria a propriedade da terra. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que a nossa fé é a mesma coisa. Ela é um título de propriedade. E o nosso título de propriedade ele está assinado. Só que quantos de nós temos tido certeza desse título de propriedade? Será que na nossa caminhada, nas nossas batalhas, na nossa guerra, a gente tem carregado esse título de propriedade falando: eu tenho certeza de quem é o dono de todas as terras. Eu tenho certeza daquele que prometeu. Ou será que nós temos esquecido de olhar para esse título de propriedade? Ou será que os nossos olhos têm ficado mais fixos nas circunstâncias, nos problemas, nas tempestades, nas situações? A fé funciona assim: você segura agora o que ainda não se manifestou, não como sentimento, mas como certeza de quem já tem o documento assinado pelo rei. O problema dos discípulos não era a ausência de conhecimento, como a gente falou, eles viram 6 capítulos antes acontecer um milagre com relação a uma tempestade. Eles sabiam, eles tinham conhecimento daquilo, mas o que faltava é que eles ainda não tinham a certeza
de fato de quem Cristo era. Saber que Deus é capaz não é o mesmo que confiar que Ele vai agir. A fé que oscila a cada vento contrário ainda está ancorada nas circunstâncias, não em Cristo. E é exatamente aqui que daí Mateus 14 aprofunda o diagnóstico. Pedro saiu do barco e caminhou sobre o impossível, mas ele afundou quando ele desviou o olhar de Cristo. Voltando para Mateus 14, versículo 28, vai dizer assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Vem, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? É interessante a gente ver que Pedro foi o único que teve ainda fé suficiente para sair do barco. Os outros 11 ficaram no barco, na segurança. E nenhum deles afundou. Só que também nenhum deles experimentou o impossível de Deus. Nenhum daqueles 11 experimentou o sobrenatural de Deus. E Pedro foi o único que ele teve coragem de pedir para ir, pedir para avançar, e o único que caminhou sobre o impossível. A fé que ela permanece no barco, no local seguro, mas nunca experimenta o impossível. Será que nós, na nossa vida, não temos vivido isso? Não temos preferido estar no nosso local de segurança, onde está tudo confortável, está tudo bem? Deus muitas vezes está nos chamando: vem, cara, tenho planos muito maiores para você. Jeremias 29:11 vai dizer isso. Só que nós preferimos estar no local de segurança. E por isso muitas vezes nós não conseguimos avançar. O convite de Cristo não foi para o barco, foi para as águas. Ele não chamou para a segurança, ele chamou para o que parecia ser tempestade. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele caminhou. Repara que o texto ele não diz que o vento parou quando Pedro saiu para as águas. O vento continuou lá. As ondas continuaram lá. O vento estava lá quando Pedro caminhou, e ele caminhou mesmo assim. Mesmo em meio ao vento, mesmo em meio às ondas. O que sustentou Pedro naquele momento sobre as águas não foi a ausência do vento, não foi a ausência da circunstância, do problema, da tempestade, mas foi porque ele acreditou na palavra de Cristo. E foi porque ele manteve os seus olhos fixos em Cristo. Eu acho até engraçado quando o texto, algumas versões vão dizer que Pedro olhou para o vento. Cristo ali era visível aos olhos de Pedro, o vento não. Mas mesmo assim Pedro conseguiu olhar para o vento. E é importante que a gente reflita e traga isso para a nossa realidade. Porque às vezes aquele problema que muitas vezes é invisível aos nossos olhos, é justamente o que está tirando a gente da presença de Cristo. O problema não foi o vento já estava lá. O problema foi o desvio do olhar. Pedro afundou quando olhou para o vento. No momento em que os olhos saíram de Cristo e foram para as circunstâncias, Pedro começou a afundar. Não foi a tempestade que o venceu, mas foi a mudança de foco. A tempestade não era o problema. O vento não era o problema. A fé que oscila, não oscila pelo tamanho do problema. É para onde você olha quando o problema aparece. Vamos para a Bíblia, Isaías capítulo 43. Nós vamos ler o versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você.
Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Entenda que aqui Deus não está prometendo a ausência das águas. Ele não está prometendo que não vai haver o fogo. Ele não está prometendo que não vai haver a tempestade. Mas Ele está dizendo, mesmo em meio a tudo isso, eu vou estar com você. Assim como com Pedro. Mesmo Pedro tendo desviado os olhos, Cristo estava lá, pronto para tirar ele desse afogamento. Às vezes a tempestade vai se acalmar. Às vezes Deus vai nos sustentar perante a tempestade, assim como às vezes Ele vai estar em meio ao fogo junto conosco. Eu acho que todos nós aqui já ouvimos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu vou ler um trecho aqui, mas antes, só para trazer um contexto, o rei Nabucodonosor coloca um decreto, ele ergue uma estátua de ouro feito dele, e ele põe um decreto que toda vez que tocasse a trombeta, todo o povo deveria se ajoelhar perante aquela estátua. A estátua toca, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em dependência de Deus, eles decidem não se ajoelhar perante aquela imagem. E algumas pessoas veem que eles não estão seguindo as ordens, avisam o rei, eles são pegos e é falado, vai ser tocado de novo. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão para a fornalha. E em meio a tudo isso, mesmo em meio a essa situação, uma situação de morte, a resposta deles é extraordinária. Eles vão dizer assim, se formos lançados na fornalha, isso é Daniel capítulo 3, versículo 17, quem quiser anotar. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servirmos pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que mais me impressiona nesse texto não é eles dizer que Deus podia livrar, mas é a fé deles poder dizer que, mesmo que Deus não nos livre da fornalha, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele não nos livre, nós continuamos confiando nele. Que Deus pode sim livrar, Deus pode sim permitir que a tempestade se acalme, mas a nossa fé, ela tem que estar fixa em Deus, para que nós, mesmo Ele não acalmando a tempestade, nós não afundemos na tempestade. E é interessante, uma coisa, eu relendo o texto, fiquei pensando, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus não apagou o fogo. Eu acho que seria até mais fácil, mas Deus não apagou o fogo. Assim como nós lemos em Isaías, o que ele está fazendo aqui? Ele não apagou o fogo, mas quando eles entraram no fogo, alguém olha lá dentro e fala, a gente não lançou 3? Porque eu estou vendo 4. Ainda que passem pelas águas, eu estarei com vocês. Nabucodonosor olha, vê 4 homens andando no fogo e o quarto com a aparência do Filho dos deuses. Ele estava junto com eles mesmo em meio ao fogo. Deus é soberano, Ele pode, se for da vontade dEle, Ele pode acalmar a tempestade, assim como Ele pode caminhar conosco em meio à tempestade, entrar conosco em meio ao fogo. Em todos esses casos, o que nos ancora, o que nos dá base para nos mantermos em pé, é manter os nossos olhos fixos nele, não nas circunstâncias, não no que temos passado. Vamos lá, Hebreus 12, versículo 1. Esse eu vou pedir para vocês abrirem junto comigo. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por
tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O mesmo autor de Hebreus, que no capítulo 11 vai descrever o que é a fé, agora ele traz o maior exemplo da fé, que é Jesus. Jesus, ele não é só um objeto da fé, mas ele é o autor e consumador da fé. Isso significa que a fé que você precisa para caminhar sobre as águas não foi gerada por você, mas foi dada por ele. E ele nos sustenta até o fim dessa corrida, como consumador. Interessante que o texto ele diz que Jesus suportou a cruz pelo propósito que estava à sua frente. Não é que ele ignorou a dor, ele suportou. Mas os olhos de Cristo não estavam na cruz. Ele olhava além daquilo que seria feito após a cruz. Olhava pelo propósito, não nas circunstâncias imediatas. E esse é o modelo de fé que o autor de Hebreus está nos apresentando. Uma fé que olha além das circunstâncias. Não uma fé que vai gerar ausência de sofrimento. E é isso que eu acho importante nós entendermos. Mas o olhar que não desvia do propósito que foi dado por Cristo. Pedro afundou quando desviou o olhar de Cristo para as circunstâncias. Jesus suportou a cruz porque manteve o olhar no propósito, além da cruz. Em ambos os casos, o que determina o resultado não foi o tamanho da dificuldade, não foi as circunstâncias, não foi a tempestade, o problema, mas foi onde estavam os olhos deles. O que nos sustenta perante a tempestade é manter os nossos olhos fixos em Cristo. O autor de Hebreus não está falando de pessoas que tiveram vidas sem dificuldades. Quando nós vamos ler lá sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé, ele fala sobre pessoas que viveram de fato o sobrenatural de Deus. Mas mesmo assim, todas elas viveram tempestades muito grandes. Viveram circunstâncias de problemas muito grandes. E o que sustentava essas pessoas era a fé. A certeza do que não se via naquele momento. Mas todos eles tinham em si o título de propriedade. De para onde eles iam, do que era, o que estava à frente daquilo que eles viveriam. É nos proposto uma corrida, um caminho, um avanço. Só que por muitas vezes nós não olharmos para Cristo, a gente não consegue viver essa corrida. Não consegue viver esse avanço nele. Por falta de entender o nosso título de propriedade. Por falta de entender a quem nós somos, de quem nós somos. Enquanto os seus olhos estão fixos em Cristo, você consegue caminhar. Quando desviam para as circunstâncias, você começa a afundar. Só que mesmo em meio a esse momento de falta de fé que você começa a afundar, eu acho importante nós entendermos, a exemplo do texto que nós lemos de Mateus 14, que mesmo afundando, Cristo sempre vai estar lá, pronto, para te estender a mão e te levantar, para que você possa de novo viver o extraordinário, de novo viver o sobrenatural. Eu já estou caminhando para o final. Se o pessoal do meu, se quiser vir aqui. Então nós vimos
um diagnóstico de uma fé pequena que não se sustenta, que só um vento contrário foi mais do que suficiente para abalar quem havia visto já o sobrenatural. Nós vimos uma revelação que Deus age em situações diferentes, de formas diferentes. Às vezes Ele vai acalmar a tempestade, às vezes não, mas Ele estará com você em todas essas tempestades. Nós vimos uma resposta. O que determina se você caminha ou se você afunda não é o tamanho do vento, não é o tamanho da tempestade, mas sim onde você está olhando. Para onde você está olhando. E a pergunta que eu quero finalizar é a mesma que Jesus faz para Pedro. Eu acho que você já pode estar se colocando de pé. A pergunta que eu quero trazer para você nessa noite e que eu quero que você reflita para a sua vida é: por que você tem duvidado? Por que você tem permitido que as circunstâncias desviem o seu olhar de Cristo? Porque mesmo sabendo que em tudo Deus está com você, você tem permitido que os seus olhos não continuem fixos nele. E o que você tem que refletir hoje é que se talvez está tudo muito tranquilo, será que em vez de estar sobre as águas você não está no barco ainda? Será que você tem se deixado levar pela confortável, pelo estável, quando Deus está te propondo uma corrida extraordinária? Quando Deus está te propondo um avanço extraordinário, um avanço sobrenatural, mas por não manter os olhos fixos nele, você não consegue ver que isso é além. Você não consegue ver aquilo que virá a partir disso. É possível ter uma vida cristã inteira dentro do barco, segura, confortável, só que longe do impossível. Mas o convite de Cristo, ele nunca foi para ficar dentro do barco. Ele chama Pedro para as águas. E as águas se tornam caminháveis para quem mantém os olhos fixos em Cristo. É importante nós entendermos que o vento ele não vai parar porque você deu o passo. Ele não vai parar porque você caminhou na direção de Cristo. Mas porque você tomou essa decisão, Ele estará contigo para passar por essa tempestade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram poupados do fogo. O fogo estava lá. Só que eles encontraram Deus dentro do fogo. A soberania de Deus não é a ausência de problemas, mas é a presença dele em meio aos problemas. E a fé que sustenta não é a que pede para Deus remover o vento. É a que caminha mesmo com o vento, mesmo com a tempestade, porque nós sabemos quem nos sustenta. Pedro começa a afundar, Cristo estende a mão antes que ele se perdesse. Isso não é falta de fé, mas é parte do caminho. Cristo não abandonou Pedro no momento do afundamento. E Ele não vai te abandonar. A fé fraca que clama ainda é fé. E Cristo responde a quem tem fé. Hoje uma coisa que, se nós sairmos com essa lição, eu acho que já vai ter sido de muito ganho. O que Deus ministrou ao meu coração ao escrever essa palavra é o que eu quero que você entenda hoje, que você saia dessa noite com esse entendimento. Antes de pedir para Deus acalmar a tempestade, tenha certeza de que Ele está com você em meio à tempestade. Clame para que Ele esteja com você em meio à tempestade. Porque se Ele estiver, ainda que a tempestade não se acalme, você vai passar com vitória por essa tempestade. Você vai passar pelo fogo e não vai se queimar.
Ele é o autor e consumador da fé. E eu posso dizer com certeza, baseado na palavra dele, que aquilo que ele prometeu, aquilo que ele te direcionou, a palavra que ele te deu, que Deus te deu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Se você manter os seus olhos fixos nele, se você manter os seus olhos fixos em Deus. Versículo 31 de Mateus 14. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entenda que Cristo não faz essa pergunta para condenar Pedro, mas ele faz essa pergunta para que algo seja revelado sobre Pedro, que a fé dele ainda era pequena. A dúvida não estava no tamanho do vento, no tamanho da circunstância, da tempestade, mas ela estava no desvio do olhar de Pedro. Pedro, mesmo caminhando com Cristo tantos anos, ele se permitiu desviar o olhar de Jesus. E o convite que Jesus te faz nessa noite é o mesmo que ele fez para Pedro. É importante que você olhe para a sua vida nessa noite e entenda se você está no conforto do barco. Se você está estagnado na sua vida em Cristo. Porque se esse é o caso, o que Cristo está te dizendo é: cara, vem para a água, porque eu não te chamei para ficar no barco no conforto. Vem para a água porque eu não te chamei para ficar na bonança. Porque é em meio à tempestade que a sua fé é revelada. É em meio à tempestade que a sua fé é forjada. E é para isso que Deus tem nos chamado. Obrigado. Agora, se você deu o teu passo, se você começou a andar sobre as águas, mas as circunstâncias te assustaram, e você deixou de olhar para Cristo, o que Cristo quer te deixar claro nessa noite é que mesmo você não olhando para Ele, mesmo você se permitindo olhar para as circunstâncias, Ele está ao seu lado, estendendo a mão, pronto para te sustentar.